Há 30 anos, este país era o lugar mais rico e seguro do Oriente Médio, um destino de férias para milionários e celebridades do mundo todo. Hoje, não há eletricidade por mais de 2 horas por dia, os bancos se recusam a liberar dinheiro e famílias vasculham latas de lixo em busca de comida. Nos últimos 5 anos, o Líbano se transformou de um paraíso em um lugar de completo desespero, com até médicos e professores fugindo porque é impossível sobreviver. O Líbano está localizado na costa leste do Mar Mediterrâneo, entre a Síria e Israel, e sua área é menor que a de algumas regiões maiores. Há 3.000 anos, os fenícios habitavam esta terra. Eles inventaram o alfabeto e controlavam todo o comércio mediterrâneo, suas cidades eram as mais ricas do mundo antigo. No século XX, a capital tornou-se a cidade mais bela da região, chamada de Paris do Oriente Médio, com os melhores hotéis, restaurantes e universidades. Estrelas de Hollywood acorreram às praias locais, sheiks árabes ancoraram seus iates nos portos, e os cafés de rua permaneceram abertos até altas horas da madrugada, ao som de orquestras de jazz. Em 4 de agosto de 2020, 2.750 toneladas de nitrato de amônio explodiram em um armazém portuário, causando uma das explosões não nucleares mais poderosas da história. A onda de choque devastou metade da capital, matando mais de 200 pessoas, ferindo 6.000 e deixando 300.000 desabrigadas em apenas 1 segundo. A explosão foi tão forte que foi registrada por instrumentos na ilha de Chipre, a 200 quilômetros de distância, e estilhaçou janelas a 15 quilômetros de distância. O nitrato de amônio estava armazenado no porto há 6 anos. As autoridades tinham conhecimento do perigo, mas nada fizeram até a catástrofe que devastou o centro da cidade. 18 comunidades religiosas são oficialmente reconhecidas no país, incluindo cristãos de várias denominações, muçulmanos sunitas e xiitas, drusos e outros grupos. Por lei, apenas um cristão pode se tornar presidente, apenas um muçulmano sunita pode se tornar primeiro-ministro, e apenas um xiita pode se tornar presidente do parlamento. Esse sistema está em vigor desde meados do século passado. Em 1975, uma guerra pelo poder eclodiu entre os grupos religiosos, cada lado buscando o controle do país e desconfiando dos outros. A guerra foi desencadeada pelo ataque a tiros contra um ônibus que transportava civis, o que levou a assassinatos em massa com motivação religiosa, e a cidade ficou dividida em facções rivais. A Guerra Civil durou 15 anos e ceifou a vida de 150.000 pessoas, matando quase uma em cada 30. A capital foi dividida por uma linha verde em metades cristã e muçulmana. Qualquer um que tentasse cruzar essa linha era alvejado por um franco-atirador. A morte era certa. Crianças ficaram anos sem ir à escola. Os hospitais não tinham nem mesmo curativos e analgésicos, e franco-atiradores atiravam em qualquer um que se aventurasse a sair para buscar água ou comida. Bairros inteiros foram reduzidos a escombros, famílias se esconderam em porões sem luz ou água, e cadáveres permaneceram nas ruas por semanas, porque ninguém podia reclamar seus corpos sob os bombardeios. Após o fim da guerra, um grupo armado emergiu no país e construiu um verdadeiro Estado dentro do Estado, completo com seu próprio exército, tribunais e polícia. Essa organização recebe armas e milhões de dólares do Irã, possui mísseis de longo alcance, tanques e dezenas de milhares de combatentes treinados por todo o país. Eles controlam completamente distritos e cidades inteiras, onde apenas suas leis se aplicam. A polícia oficial sequer tenta entrar nessas áreas. Homens armados comandam tudo. Esse grupo tem seus próprios membros no parlamento e bloqueia qualquer decisão do governo que não lhes seja conveniente. O verdadeiro poder reside neles, não nos políticos eleitos. A fronteira sul do país margeia Israel. O conflito entre os dois estados já dura meio século, com confrontos que eclodem a cada poucos anos. Em 2006, aviões israelenses bombardearam a região ininterruptamente por 34 dias, destruindo todas as pontes, estradas, usinas de energia e centenas de residências. Mais de um mês de combates matou mais de 1.000 pessoas, a maioria civis comuns, e 1 milhão se tornou refugiado, fugindo para o norte do país.
Desde então, os bombardeios se repetem a cada poucos anos, com foguetes voando em ambas as direções, e os moradores das regiões do sul vivem na constante expectativa de que a guerra recomece amanhã. Quando a guerra civil eclodiu na vizinha Síria, uns 5 milhões de refugiados cruzaram a fronteira e permaneceram no Líbano, apesar de a população do país ser de apenas 6 milhões. Imagine que 25% da população de um país vizinho chegasse ao seu país em 3 anos, e todos precisassem de um lugar para morar, algo para comer e algo para trabalhar. Os sírios vivem em acampamentos improvisados sem água encanada ou banheiros, seus filhos não frequentam a escola e os adultos trabalham em turnos de 14 horas por uma ninharia, sem documentos ou carteira de motorista. Os moradores locais culpam os refugiados pela redução dos salários pela metade, pelo aumento triplo dos aluguéis e agora, nem mesmo médicos e professores conseguem encontrar moradia decente. Durante décadas, a elite governante desviou dinheiro do orçamento estatal e do sistema bancário, transferindo bilhões para suas próprias contas no exterior. Nos últimos 30 anos, políticos desviaram mais de 100 bilhões de dólares do país, várias vezes mais do que todo o orçamento estatal anual destinado à educação e saúde. Distribuíram cargos a parentes e amigos, sem levar em consideração as qualificações, enquanto hospitais fechavam por falta de medicamentos, escolas desabavam e estradas permaneciam sem manutenção por anos. Em 2019, os bancos simplesmente cortaram o acesso das pessoas às suas contas. Os depositantes tentavam sacar seu dinheiro, mas eram informados de que o caixa estava vazio e que não podiam retirar nada. Em 2 anos, a moeda nacional perdeu 98% do seu valor. Enquanto um dólar costumava valer 1.500 rublos locais, agora vale 90 mil. Pessoas que economizaram a vida inteira para a aposentadoria e guardaram seu dinheiro no banco ficaram na miséria em poucos meses, com suas economias simplesmente evaporando. Um professor que ganhava o equivalente a $1.000 agora ganha 15, enquanto o preço dos alimentos aumentou 10 vezes. Idosos que economizaram para a aposentadoria por 30 anos foram ao banco e descobriram que suas contas só tinham dinheiro suficiente para comprar 2 pães. Em 2015, o principal aterro sanitário da capital foi fechado. As autoridades não conseguiram encontrar um novo local, e a coleta de lixo cessou, acumulando-se nas ruas da cidade. Em poucos meses, as pilhas de lixo atingiram a altura de 2 andares. Ratos do tamanho de gatos domésticos corriam entre os prédios, e as pessoas não abriam as janelas por causa do cheiro de decomposição. O governo não resolveu o problema por 2 anos inteiros. O lixo apodreceu sob as janelas dos prédios, crianças brincavam ao lado das pilhas de lixo, e infecções intestinais começaram a se espalhar em massa. Agora, a crise se repete porque o Estado não tem recursos para pagar pela coleta de lixo, enquanto empresas privadas se recusam a trabalhar de graça e exigem pagamento antecipado. A usina estatal fornece eletricidade para residências por no máximo 2 horas por dia. Nas outras 22 horas, as pessoas ficam no escuro ou pagam por geradores particulares. O combustível para os geradores é tão caro que nem mesmo famílias de classe média conseguem arcar com o custo diário, e bairros pobres ficam sem energia por semanas. Os hospitais dependem de geradores, mas quando o combustível acaba, os equipamentos de suporte à vida nas unidades de terapia intensiva param de funcionar, e pacientes morrem nas mesas de cirurgia devido a falhas nos equipamentos. No verão, a temperatura em apartamentos sem ar-condicionado chega a 45 graus Celsius, idosos e crianças pequenas desmaiam por causa do calor, e os alimentos estragam em poucas horas sem refrigeração. Milhares de hectares de plantações ilegais de narcóticos são cultivados no Vale Oriental do país, e essa região se tornou uma das maiores fornecedoras do mercado negro global. Vilarejos e cidades inteiras vivem exclusivamente da renda desse comércio, já que não há empregos formais na região, e as drogas rendem 100 vezes mais dinheiro do que as plantações regulares. Os agricultores locais dizem que simplesmente não têm outra escolha. O Estado os abandonou completamente, não há salários, as escolas estão fechadas, e as crianças precisam ser alimentadas todos os dias. O produto final é contrabandeado pelos portos marítimos para a Europa e outros países. Essa economia paralela movimenta bilhões, e há muito tempo se tornou mais importante do que o orçamento oficial do Estado.
Nos últimos 3 anos, mais da metade de todos os médicos qualificados deixaram o país, buscando trabalho na Europa e nos países do Golfo Pérsico, onde recebem salários decentes. Enfermeiras em hospitais públicos ganham o equivalente a $50 por mês, o que mal dá para alugar um quarto. Então elas também estão desistindo e indo embora para sempre. Professores estão abandonando as escolas e imigrando em massa, o sistema educacional está entrando em colapso, as crianças estão parando de aprender porque simplesmente não há ninguém para ensinar. E as escolas estão fechando uma após a outra. Jovens engenheiros, programadores e cientistas estão indo embora logo após se formarem sem tentar encontrar trabalho aqui, e o país está perdendo para sempre toda uma geração de profissionais qualificados. Instituições financeiras internacionais ofereceram bilhões de dólares em ajuda emergencial, mas exigiram que as autoridades implementassem reformas e parassem de desviar fundos públicos. A elite governante recusou-se categoricamente a acatar as exigências, pois as reformas significariam o fim da impunidade e a perda do controle sobre os fluxos financeiros que estavam sendo roubados. Centenas de milhares de pessoas foram às ruas em protesto, incendiando carros de ministros e invadindo prédios do governo, mas nada mudou. As mesmas pessoas permaneceram no poder. Agora, até mesmo os líderes do movimento de protesto, que organizaram as manifestações, estão arrecadando dinheiro e deixando o país, percebendo que o sistema não pode mais ser mudado. Especialistas internacionais afirmam que o país está em um estado de morte lenta, com a situação piorando a cada mês, sem qualquer perspectiva de melhora. Se nada mudar drasticamente nos próximos anos, absolutamente todos que possuem dinheiro, educação ou conexões irão embora, restando apenas os idosos e aqueles sem condições de viajar. Um país que foi um centro de comércio e cultura global por 3.000 anos pode desaparecer completamente como nação funcional em apenas uma geração, diante dos olhos de seus contemporâneos. Esta é uma história real sobre como a corrupção política e a ganância podem destruir completamente um país inteiro e a vida de milhões de pessoas em poucos anos. Se você achou isso interessante, inscreva-se para não perder novos episódios. Somos breves e objetivos.